cada uma poder se apresentar e a gente falar um pouco mais sobre isso, eu quero lembrar que o Diálogos ele foi feito com a intenção da gente trazer temas para as empresas que normalmente a gente não discute e que tem tudo a ver com inclusão de pessoas. Normalmente a gente não fala a respeito de pessoas indígenas dentro das organizações. Mas nós estamos aí, temos uma população indígena que já estava aqui antes dos colonizadores chegarem e que tem muitas histórias e que a gente pode ser grandes aliados dessas pessoas. E por isso que a gente está aqui. A S também, gente, tem a missão de ajudar as empresas a serem mais inclusivas e ajudarem as pessoas a serem as suas melhores versões. Por isso que a gente vem oferecendo gratuitamente todo esse acesso para que a gente possa ampliar nossa consciência cada vez mais e ter menos preconceito, porque a gente acredita que a educação é a chave para a gente fazer essa transformação na sociedade que a gente tanto preza. Então, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Denilza, bem-vinda, Nayá, bem-vinda, Jennifer. Muito obrigada por terem aceito o convite e estarem aqui com a gente hoje. No final, gente, a gente vai colocar link para vocês colocarem lista de presença. Na lista de presença, vocês vão colocar lá o nome e o e-mail para vocês receberem o certificado desse encontro que a gente tem aqui. E também a gente vai ter um sorteio no final, que vai ser super especial, por isso não percam, eu não posso deixar de fazer aqui o meu jabazinho, né? Então, vamos lá. A gente vai fazer uma primeira rodada de apresentação, então eu vou pedir para que cada uma possa se apresentar, e eu vou começar aqui com a Denilza, pedindo para que ela se apresente e fale um pouquinho mais sobre ela e sobre seu povo. Bom dia, é uma honra muito grande estar tendo essa oportunidade de fala para nós, povos originários, é uma oportunidade muito grande, muito valorosa para nós. Eu me chamo Denilza Caimbé, a minha terra-mãe, ela vem lá do sertão da Bahia, eu nasci na aldeia, eu sou filha e neta de indígena, já passamos por poucas e boas no nosso território, mas vamos falar um pouquinho de como é essa convivência de aldeia e viver hoje num contexto urbano. Hoje eu me vejo no contexto urbano com a minha família, mas porque o indígena deixa os seus territórios para viver em uma metrópole como São Paulo, como Rio, como Salvador e outras, por causa das invasões dos nossos territórios. Dizem nos livros didáticos que o Brasil foi descoberto. Uma grande mentira. O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. Invadiram a nossa cultura, nossas vidas, de uma maneira que realmente tirou os nossos direitos de cultuar a nossa cultura, de viver a nossa cultura. Nós somos livres, mas até hoje, de uma forma diferente, tentam tirar os nossos direitos. É bem sutil, mas tiram os nossos direitos. Por muitas das vezes, falam que o indígena que não vive no seu território, ele deixa a sua cultura. Mentira! A nossa cultura nós carregamos dentro de nós. É o nosso DNA, é a nossa identidade ética. E queremos ser respeitados como tal. Nós somos indígenas em todos os lugares, só queremos ser respeitados. Queremos ter o direito de frequentar as empresas usando os nossos cocás, os nossos colares e, por que não, as nossas pinturas. Por que não? As nossas pinturas, elas passam mensagens que só outro indígena pode identificar essa mensagem. Então, não é uma coisa, os indígenas
têm o hábito de fazer as pinturas corporais. Não, nós passamos mensagens corporais, não precisamos, por muitas das vezes, nem abrir a boca para saber o que o outro parente está nos falando. Então, as nossas pinturas têm um significado muito forte para nós. Eu tenho certeza que, a partir de hoje, nunca mais uma empresa que ver essa reportagem vai olhar o indígena da mesma forma. Vai olhar o indígena hoje com mais respeito. Por quê? Porque nós queremos realmente ser o que somos de verdade. É só isso. É muito simples. Nós queremos ser o que somos. Eu já passei muito preconceito nos metrôs, nos trens e nos coletivos aqui no estado de São Paulo. A gente tem uma bolsa que nós chamamos de bogó. É o nosso bogó, onde a gente carrega a nossa maraca, os nossos utensílios, até mesmo o celular, indígena usa celular. Usamos, sim, nós usamos celulares. Usamos. E nisso, o meu bogó ia batendo na minha perna e uma mulher ficou paralisada com o barulho da maraca. Aí eu passei por ela e ela continuou, como se eu fosse um ET, coisa do outro mundo. E as pessoas realmente não conhecem a sua verdadeira origem. O Brasil é indígena de cabo a rabo. Todo o nosso território é indígena, e eu afirmo com toda a firmeza que todos os brasileiros são indígenas, porque tem raiz, tem essência, tem o DNA. Obrigada, Nenisa. Jennifer, conta um pouquinho para a gente. Já está chorando, meu amor? Me conta um pouquinho, quem é você e de onde você vem? Bom dia. Já estou chorando. Só um instantinho, Falar da só nossa entrar história é falar de muita dor, de um local de muita negação. Meu nome é Jennifer, meu nome indígena é Becói Tupinambá, que a minha mãe me deu, mas eu nunca pude me apropriar desse nome, porque eu sofri violência sexual infantil, que é uma realidade dos nossos povos. E isso me afastou totalmente da minha cultura, porque aonde era para ser um lugar seguro, essa invasão e do branco foi para dentro da minha casa. Então, toda a minha cultura foi afastada. Aonde eu deveria aprender, conseguiram me afastar. E quando você me convidou para falar para empresas, eu nem venho falar por mim, mas talvez pelas minhas filhas. Porque quando eu olho para mim, me vejo com 39 anos e eu não quero mais retornar à empresa, porque a minha história com as empresas foi um lugar de muita violência. E eu prefiro ficar na minha casa, trabalhando da minha casa, para não ser mais violentada. Porque a violência me invadiu com 3 anos de idade. E hoje olhar para minha filha e ver ela frequentar uma empresa e não poder assumir essa identidade, porque ainda é um lugar de estereótipo onde todo mundo olha e quer saber, mas é o índio do colonizador, não é o indígena que nos representa. Olham para mim e diz a branca fantasiada de índia, e não é nem indígena, é o índia do colonizador. Então é tanto lugar de dor, é tanto lugar de tristeza, quando eu vou falar do que essa sociedade fez com o meu povo, com os nossos povos, e aonde nos colocam. E é uma oportunidade única de estar aqui falando para empresas. Como eu disse, não para mudar para mim, mas para mudar para as novas gerações de indígenas que estão precisando sair das suas comunidades, como eu saí da minha terra, fugindo da violência. Eu sou do povo Tupinambá de Olivença. Ficávamos ali entre Porto Seguro e Aúna, o meu povo. A minha avó é indígena, a minha mãe é indígena, o meu pai é indígena. Se eu não sou retinta, ou se eu não tenho
o estereótipo que o colonizador criou, porque somos diversos, gente. Somos mais de 300 povos nesse Brasil. Quer dizer que todos os indígenas têm que ter o mesmo estereótipo? Eu até gosto de perguntar assim, todos os brancos são iguais? Porque deveriam. Eles querem colocar nós como um único estereótipo, o fenótipo daquele indígena da Amazônia. E é indígena, gente, por favor, indígena, não chamem mais a gente de índio, não. Esse lugar foi tão machucado porque nos colocaram num lugar tão inferiorizado. E acredita, eu tenho um parente guarani que ele falou no Lula Palusa, e eu tenho no meu Instagram essa fala, e ele falou, é pouco índio para cuidar de tanta terra, porque se não fosse a gente, eu garanto, vocês não teriam natureza. Então, por favor, nos valorizem e sejam realmente aliados. Aliado é um termo de guerra, é um termo de quem está com a gente até o final. Mas para estar com a gente até o final, vocês precisam se preparar para nos dar essa força. Esse é um pedido da Jennifer, que tem um nome cível, mas profundamente da Becoy, que renasce depois que ela entende o que é a violência que o meu povo sofreu. Muito obrigada, Gi, por esse encontro. Que lindo que você trouxe. Obrigada, Jennifer, por estar aqui. Como que é seu nome? Becoy. Becoy. Obrigada, Becoy, por trazer tudo isso. E eu achei lindo que vocês chegaram, né? A Denilza é da Caimbé, e você e a Nayá são Tupinambá de Olivença. E foi muito bonito quando vocês se encontraram falando, oi, parente. Sim. Eu achei isso de uma beleza tão grande, eu achei isso de uma delicadeza, e vocês agora se referindo a outros povos, vocês estavam conversando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação, falando de guaranis, e falando assim, não, porque meu parente guarani, e eu achei isso de uma profundidade muito grande, do quanto que realmente a gente tem que se ver como diferentes, porque somos, mas como únicos, porque realmente, né, compartilhamos da mesma terra, estamos aqui no mesmo espaço. Nayá, agora conte um pouquinho de você e aproveitando a deixa que a sua mãe nos trouxe, conta um pouquinho de como que é estar dentro do mundo corporativo sendo uma mulher indígena. Bom dia, é um prazer estar aqui, com as minhas parentes. Eu queria agradecer muito porque a gente comemora o Dia dos Povos Indígenas no dia 19, mas depois que esse dia passa, muitos comemoram o dia 22, né, como o dia do descobrimento do Brasil. E aí a gente vê o quanto esse Brasil, ele ainda continua perpetuando seus delírios coloniais. Eu falo delírios coloniais porque são baseadas em mentiras que, através da vivência, elas não se testificam, né? Então, ter aqui 3 indígenas baianas, que foi o lugar onde houve essa invasão, onde não houve esse descobrimento, mas houve essa invasão, ter essas 3 indígenas baianas que vêm de uma região que é muito apagada referente ao contexto indígena, porque quantas vezes já não ouvi aqui em São Paulo, nos últimos 5 anos que eu moro aqui, que não há indígenas no Nordeste, que não há indígenas na Bahia, que só existem caboclos na Bahia, que não tem mais índio puro na Bahia, que nós na Bahia não somos indígenas de verdade. Quantas vezes já não ouvi isso? E quantas vezes eu tenho que me defender dessas violências? Então é muito importante a gente também começar a visibilizar esses primeiros povos que tiveram contato com o invasor e começar a reparar, porque são 500 anos de violências coloniais que têm sido perpetuadas através das nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos descendentes, dos nossos antepassados, e a gente precisa visibilizar, a gente precisa mostrar para o Brasil que não é só a Amazônia, eu respeito extremamente a Amazônia como um dos biomas mais importantes desse país, e é inegável a história indígena de lá, mas também é inegável a história e a presença indígena na Mata Atlântica, é inegável a história e presença indígena no Cerrado, é inegável a história e presença indígena na Caatinga, nos Pampas, no Pantanal. Então a gente precisa sair desse lugar de único para começar a ver pluralidade no nosso país, e principalmente referente aos povos indígenas. Então acho que quando houve o convite disso, foi o que mais me encantou, porque eu vendo a minha parente aqui, sabendo que ela é baiana também,
eu entendi como um momento de reparar historicamente uma coisa que as pessoas ainda não conseguem compreender, que ali na Bahia houve uma invasão, e os povos que estão lá, eles precisam ser visibilizados, colocados num contexto de primazia mesmo, de primazia em lidar com o invasor, em primazia em lidar com o contato, porque toda vez que eu escuto nas histórias que o primeiro povo que teve contato com o invasor trocou espelhos pelo Brasil, eles estão falando do meu povo, eles estão falando da minha história, eles estão culpabilizando o meu povo, eles estão dizendo que o que ocorreu nesse período de colonização de 523 anos foi por causa do meu povo. E aí, como que eu consigo me defender de tanta violência vinda de tantas pessoas em zonas que eu deveria estar segura? Mas eu ainda nem me apresentei, desculpa, gente. Meu nome é Nayara Tupinambá, eu sou indígena Tupinambá de Olivença, sou nascida e criada na Bahia, estou há 4 anos aqui em São Paulo e tenho 19 anos. Sou copywriter na Music to Mind, que é uma das maiores agências de marketing de influência da América Latina, e também tenho a BND Digital, que é uma iniciativa digital que eu partilho com a minha mãe, a Jennifer aqui, ela é minha mãe, sou a primogênita dela, e nessa iniciativa a gente trabalha com marketing social para mulheres indígenas, para mulheres vítimas de abuso sexual infantil, que é uma pauta que eu respeito muito, que a minha mãe traz, e também ajuda a reverberar, porque eu acho que é uma questão de saúde pública hoje no Brasil, não é mais uma questão somente das vítimas, mas quem, infelizmente, todas as mulheres podem dizer, quem eu não conheço que não foi uma vítima de um abuso sexual infantil? Não existe uma pessoa, não existe, talvez não exista uma pessoa que eu não conheça que foi vítima de abuso sexual infantil. Talvez não tenha coragem de falar, porque tem vergonha, infelizmente aqui a gente, né, imputada essa vergonha às vítimas de abuso sexual infantil no Brasil, mas elas existem, elas estão presentes nas esferas, em todas as esferas, e infelizmente é uma questão de saúde pública. E nessa iniciativa a gente traz o marketing social, que é uma pauta que a gente conseguiu encontrar para poder conseguir trazer um respiro para essa área do marketing que eu vejo que é tão elitista, tão branca, tão não indígena, né? E a primeira agência fundada por 2 mulheres indígenas, Tupinambá de Olivença. E aí eu trago de novo a questão da primazia, de ser um primeiro povo, sabe? De um pioneirismo, assim. E hoje eu estou nessa empresa, é uma empresa que trabalha muito a diversidade, eles têm um setor de 50% de pessoas pretas, então, assim, eu respeito muito isso, e eu sou a primeira e única até então funcionária indígena, porque eles têm 2 agenciados indígenas. E ainda é desafiador, eu respeito muito a política de diversidade da empresa, também me sinto muito acolhida em muitos aspectos. Eu também tenho um nome civil, mas eu só me chamam pelo meu nome indígena lá, então é uma coisa assim que eu já fico muito feliz. Muitas vezes eu não preciso nem falar o meu nome não indígena para quem não é do RH, para quem não cuida desse time de pessoas. Só eles realmente sabem, porque eles não me indagam. Então é uma coisa que já foi um diferencial muito grande para mim, mas ainda tem alguns... Eu acho que é mais sobre o lugar de desconforto. Não é nem um lugar de violência, é um lugar de desconforto. Porque algumas coisas no Brasil ainda são muito tabu. Então, por mais que eu me sinta à vontade de ir com grafismo, com o cocar, isso gera questionamentos, isso gera indagações. A minha parente trouxe aqui que não deveria gerar incômodo, justamente porque o Brasil é um país indígena. Nós estávamos aqui antes. Né? Nós não chegamos depois, nós estávamos aqui antes, então as pessoas já deveriam ter aprendido a lidar com as nossas presenças. Mas toda vez que estamos, gera justamente esse lugar de indagação, esse lugar de, mas eu nunca tinha visto, nunca tinha conhecido o indígena, nunca tinha visto. E isso, toda vez que eu escuto isso, me gera um lugar de desconforto, de me perguntar se eu realmente estou no Brasil. Muitas vezes eu falo, gente, eu estou no Brasil, que esse país é indígena da matriz, ele é indígena em tudo. Do território até a essência, até a identidade. Sabe? Deveria ser normal a gente ver indígenas nas ruas, deveria ser normal a gente ver indígenas em todas as esferas, em todos os cargos, em todas as profissões, mas ainda quando a gente está ali presente, gera aquele desconforto que gera esse tipo de indagação, de eu nunca tinha conhecido, nunca tinha visto, sabe? E isso a gente tem que questionar. Por que que a gente nunca viu uma indígena? Por que que a gente nunca trabalhou com uma indígena? Por que que a gente nunca tinha uma indígena na nossa sala de aula? Ou porque ele não sentia vontade de vir com grafismo, ou porque ele não sentia vontade de vir com cocar, sabe? Então, assim, eu ainda na minha empresa, eu opto por não gerar esse lugar de desconforto até para mim. Porque eu lembro muito bem que quando a última vez que eu estive na Bahia foi em 2021. E eu voltei pintada no meu rosto e nos meus braços com o grafismo do meu povo. E eu passei ali pelo aeroporto de Guarulhos.
E eu vi muitos passageiros, eu não estou falando daqueles que estavam com pressa, muitos passageiros conscientemente passarem para o outro lado. Muitas pessoas na rua, enquanto o Genipapo ainda não tinha saído da minha pele, desviavam de lado, iam para o outro lado da rua, porque eu estava passando. Então, você sente como se você estivesse com lepra, com alguma doença contagiosa ali. Então, eu não quero gerar ainda esse lugar de desconforto, eu sei que eu não deveria me preocupar com isso, mas de gerar esse tipo de indagação, esse tipo de reação, porque seria ainda mais violento para mim. Então, quando a gente pensa em indígenas nas empresas, é também a gente pensar que indígena a gente está ali propiciando para estar naquele lugar. O que é que aquele indígena precisa fazer para poder estar naquele lugar? Muitas vezes a resposta é simples. A gente precisa abrir mão de nossas vestimentas, de nossos grafismos e de nossos cocares, para a gente poder passar despercebido. Porque se a gente utilizar as nossas vestimentas tradicionais, utilizar os nossos grafismos, utilizar os nossos cocares, a gente gera um desconforto para o outro e para a gente. Porque o outro se sente desconfortável em estar percebendo ali que no país indígena ele tá trabalhando, ele está dividindo o ambiente com uma outra pessoa indígena. E aí, muitas vezes, eu quero só fazer a minha tarefa do dia, minha demanda. Eu não quero responder. Eu não quero falar, sabe? Eu acho que isso também tem que ser falado. Nem sempre a gente quer falar. Nem sempre a gente quer ser eu falo que é indígena Google. Nem sempre a gente quer ser o indígena Google para outra pessoa. Ah, porque pode falar índio, porque não pode falar indígena. Nem sempre eu estou ali no meu trabalho, eu estou preocupada com as demandas que eu quero fazer, porque eu também sou um profissional. Eu falo português, eu tive a instrução para estar fazendo ali a minha tarefa, para estar naquele cargo. Então, não quero estar sempre respondendo, não quero estar sempre abordada nesse aspecto. Porque é isso, eu sempre falo para minha mãe, eu não sou a Nayá, a profissional indígena. Eu sou a Nayá, indígena profissional. O fato de eu ser indígena sempre vai vir antes de qualquer coisa. Muitas vezes até do fato de ser mulher. O fato de eu ser indígena muitas vezes vai vir à frente do fato de eu ser mulher. Então, às vezes é um lugar de desconforto que é gerado, que muitas vezes faz com que a gente se retraia. Eu tenho 19 anos, é meu primeiro trabalho formal, né, no módulo CLT. Eu acho também importante a gente poder falar disso para as pessoas começarem a mais se ambientar no módulo CLT. E é um aprendizado muito grande. Eu digo que a empresa me ganhou, mas eu também ganhei a empresa. E nessa troca de experiências, a gente vai crescendo. Mas é isso. O fato de ser indígena sempre vai vir antes. Então, eles sempre vão ter que aprender. E eu tenho uma responsabilidade enorme nas minhas costas. Porque como eu sou a primeira, eles têm uma imagem, eles criam uma imagem, né? Porque é aquela coisa do índio único. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, é a visão que eles vão ter dos povos indígenas. Mesmo que eu sempre diga, eu falo somente por um povo, dessas mais de 305 etnias do Brasil, não é assim que as pessoas conseguem captar essa mensagem. Elas ainda estão naquele primeiro passinho superficial de que todo indígena é igual. Então, o jeito que eu me comporto, o jeito que eu ajo, o jeito que eu falo, tudo ainda não é a Nayá falando. Às vezes eu falo isso, você não está vendo a Nayá falando. Você não está compreendendo o que a Nayá está falando. É como se você estivesse vendo aqui todos os povos indígenas. E esse é um peso muito grande para carregar, para o indivíduo carregar. Então, assim, obrigada, Gi, porque quando abril chegou, é engraçado que eu fiz um post no meu Instagram que quando abril chega, todo mundo lembra que tem povo indígena aqui. E aí os eventos começam a te abordar, TCC, os estudantes da faculdade vão no seu direct, mandam mensagem pedindo para você poder dar uma entrevista, falar. E aí a gente também tem que escolher os lugares que a gente quer estar, quer habitar e quer falar. Porque a maturidade traz isso. Quais lugares você quer falar, quais lugares você quer habitar. E o fato de você ter me reconhecido como profissional, antes de me reconhecer enquanto indígena, me fez aceitar estar aqui. Porque você viu uma coisa que as pessoas não veem. Sabe? Então, é muito importante também, em abril, que essas discussões não fiquem só para abril. Eu acho que esse é o primeiro passo. E a outra coisa é como a gente entende também que aquele outro, que é como a minha mãe disse, quando a gente fala de povos indígenas, a gente fala de muitas coisas, diversidade, pluralidade, natureza, cuidado, cultura,
etnogênese, etnocentrismo, diversas coisas lindas que fazem dessa raiz indígena uma coisa para se valorizar, para se preservar, mas a gente também fala de colonialismo, de violência em todos os aspectos, corporal, mental, porque eu quero trazer esse dado aqui. Desde 2018, a maior taxa de suicídio no Brasil são de pessoas indígenas, jovens indígenas. Então, as pessoas que mais se suicidam hoje no Brasil são indígenas, e principalmente os jovens. O que mostra que existe um problema de saúde mental muito grande. E já foi estudado por quê? Porque muitos perdem seus territórios e precisam ir morar na BR, porque muitos estão tendo que conviver com o fato das questões do álcool, porque muitos, com essa violência de ter que defender direitos mínimos, saúde, educação, isso afeta a saúde mental de qualquer um. Muitos têm que migrar de seus territórios para poder conseguir ter acesso a oportunidades que não teriam nos seus territórios. E aí, nessa transição, você acaba perdendo algumas coisas, encontrando outras. A ligação continua, mas é um outro ambiente. Eu mesmo falo que, apesar de São Paulo ser Mata Atlântica, a Mata Atlântica que eu conheci na Bahia é totalmente diferente da que eu conheço aqui. Eu já fui no litoral paulista. Porque eu tinha uma vivência bastante de litoral também, de mangue, de mata de restinga, mas mesmo assim eu não consegui encontrar o que eu encontro lá. Eu sei que eu estou chegando na minha aldeia por um cheiro de mata muito específico, que eu nunca encontrei em nenhum lugar, mesmo aqui em São Paulo, que é o mesmo bioma. Então, são coisas específicas que a gente acaba migrando e isso também afeta a nossa saúde mental. Então, são questões muito delicadas que precisam ser faladas o ano todo, porque só um mês, nenhum mês, às vezes as pessoas só tiram um dia mesmo, que é o dia 19, para poder tratar 523 anos de colonialismo, para poder falar sobre, é muito pouco. Então, que essas discussões se prolonguem e que mais iniciativas como a sua, sabe? Mas porque, às vezes, eu sinto vontade de falar especificamente das minhas vivências indígenas na empresa. Que é uma coisa que as pessoas ainda nem acham que indígena está no mercado de trabalho. Acham que o indígena, mora na aldeia, não trabalha, pesca, sabe? É essa vivência que eles veem. E aí é muito desafiador para eu e minhas parentes aqui irem contra esse estereótipo. O que você está fazendo na cidade? Geralmente é o que eles perguntam. O que é que você está fazendo na cidade? E quando você fala das lutas mínimas, eu precisava dizer que a gente está lutando por território, né? A gente acredita que esse governo vai conseguir. Nossa terra está lá para ser demarcada, só falta a assinatura. Mas quantas terras estão assim? Os Guarani daqui também estão esperando a assinatura. O Açu, que a gente frequentou, eles tiveram que recuperar um lixão. E olha o que a gente viu ali naquela terra, né? O que é que está acontecendo com o cuidado que o Açu está tendo naquele território, que é aqui em Guarulhos. E aí, quando eu mais a Nayá, a gente costuma até dizer que você nos deu a oportunidade de conhecer, né? A nossa parente Caimbé, mas aqui em São Paulo tem várias etnias. E aí as pessoas, às vezes, quando a gente diz, nós somos Tupinambá, vocês são a primeira que a gente vê aqui em São Paulo. E aí, tipo, a gente em silêncio, uma olha para a outra e diz, caramba, como pode, né? Se aqui em São Paulo tem tantos. Em 4 anos a gente já conheceu 2. E assim, não foi porque chegou inconscientemente na nossa cabeça tem tal povo aqui. A gente precisou fazer essa pesquisa ativa, sabe? E o respeito também, porque quando você chega na casa do outro, você tem um respeito por aquele dono, né? Por aquela pessoa que tá ali convivendo. Eu vejo um desrespeito tremendo quando as pessoas chegam nos territórios, eu tô falando agora de aldeia mesmo, de contexto de aldeia. Muitas pessoas esquecem o respeito. E aí o respeito, ele é fundamental para uma relação saudável, para uma relação que vai se aprofundar. Então, muitas vezes é um vínculo rápido, porque a pessoa esquece o respeito em casa. E aí, com o respeito, a gente consegue prolongar. Eu costumo falar muito em treinamentos que, quando a gente está falando de diversidade e inclusão, é sempre uma troca, né? Porque eu preciso pensar na minha autenticidade, quem eu sou, então respeitar
qual é a minha indumentária, o meu cocar, né? Que não é o meu caso, né? Eu não sou uma pessoa que vem diretamente de uma população indígena, apesar de me sentir muito conectada e com certeza eu sei que em algum momento, em algum lugar de toda a minha ancestralidade, eu tenho alguém que veio, né, de um povo indígena, mas quando a gente entra na casa do outro, a gente vai sempre olhar qual que é essa casa, como que a gente se porta e como que a gente vai estar lá. Eu imagino que esse momento, o bate-papo ali deve estar pegando fogo, então tem perguntas ali no bate-papo e eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada quais são as perguntas que estão vindo ali. Então, pode ler, Irina, por gentileza. Bom, nós temos aqui a participação da Lorena Fabeni, que disse que é uma mulher amazônica negra com sangue indígena e reverencia a fala das mulheres indígenas neste painel. Então, essa é para todas vocês. Obrigada. A Natália Bovolenta e também a Daniela Estevam gostariam que vocês passassem depois os contatos da agência fundada por mulheres indígenas, que elas gostariam de ter esse contato. Também o LinkedIn, se vocês utilizarem. Então, só para avisar, a gente vai passar esses contatos sem problemas aqui no chat ao final. Tudo bem? E a Gisele Alves mandou, além de um bom dia, que a discussão está maravilhosa e parabéns pelo momento e que possamos estender para vários outros. Excelente, obrigada, Irina. E aí eu queria entender também um pouquinho porque vocês três me disseram que vocês vieram da Bahia e estão aqui em São Paulo. E aí eu ouvi vocês conversando um pouquinho antes, né? Falando, então você tem palha porque você é mais do sertão. E aí, gente, eu fiquei morrendo de curiosidade sobre qual que é essa diferença de territórios e o que faz, né, os caimbés serem diferentes dos tupinambás e como que vocês veem. A Denilza fez a gentileza de trazer aqui uma série de indumentárias, de materiais para a gente poder observar, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Queria que vocês contassem agora um pouquinho dos seus povos, né, e falar um pouquinho de vocês, e depois para a gente continuar, aí eu vou querer falar um pouco mais do papel do aliado, mas agora eu queria ouvir um pouco mais da história dos povos mesmo. Então vamos começar por você, Denilza. É muito importante nós sabermos que todos os povos originários, nós temos as nossas diferenças. Nós somos iguais e diferentes ao mesmo tempo. Nós lutamos juntos e lutamos também no individual de cada etnia. A minha etnia, no sertão da Bahia, lá no município de Euclides da Cunha, Massacará, a nossa aldeia-mãe, foi a terceira aldeia a ser atingida pelos colonizadores. Porque, na verdade, os livros didáticos falam dos indígenas da Amazonas. Mas é como a nossa parente falou, os indígenas do Nordeste, do Sudeste, somos todos diferentes. A indígena careca, a indígena gordo, a indígena de olho azul, a indígena de olho verde, a indígena preto, a indígena branco. É assim, não é aqueles indígenas que vê nos livros didáticos, o olhinho puxadinho e o cabelo lisinho, lisinho. Não, não é assim. A minha filha é um pouquinho mais clara do que eu, o cabelo realmente é caracolado, ela gosta do cabelo dela black, bem cheião, e ela se ama assim. Nós nos amamos da maneira que somos, porque foi a maneira que o Criador nos fez. Temos que nos amar assim. E nós, indígenas, cambé, nos amamos e nos amamos de verdade por nascer no sertão. Lá na nossa aldeia é quente mesmo. Nós usamos os nossos cocá de palha, diferente do cocá da parente. O dela é de pena. Mas por que o meu é de palha? Porque eu sou exatamente do sertão e o Criador Yanderu Tupã nos deu a sabedoria de fazer o nosso cocá. Não iríamos ficar sem cocá.
Nós temos o nosso cocá. Aqui vocês veem, para vocês é uma saia, mas não é uma saia. É a nossa vestimenta indígena. Nós costumamos chamar de cataioba, que é também feito da palha, do coqueiro. E temos várias coisas que nós utilizamos a palha. Aqui para a gente peneirar a nossa farinha, o nosso café, fazer também as nossas medicinas, tudo feito da palha, com essa sabedoria divina do Criador. Então, Deus sempre nos dá essa sabedoria de tirar tudo da natureza. Tudo isso aqui é da natureza. É palha, é uma coisa também que eu gostaria muito de falar, depois as parentes também vai trazer o seu pensamento sobre a nossa maraca. As pessoas veem a nossa maraca e falam assim, é um instrumento lá, muitas das vezes nas escolas chamam de chocalho, que para nós é um desrespeito, porque é um instrumento sagrado para nós. E usam de forma errada. Então, quando o seu funcionário chegar na tua empresa com a sua maraca, valorize, porque a partir de hoje todos vão saber o significado desse instrumento de poder. A maraca é muito simples, tudo da natureza, tudo está na natureza. Tudo que nós necessitamos como indígena e o senhor e a senhora como não indígena também necessita estar na natureza. Tudo vem da natureza. Por isso que nós batemos muito na tecla. Vamos preservar a natureza, vamos ser os guardiões da natureza, cuida da árvore, daí do seu jardim, da tua praça, cuida mesmo, tira o lixo, vamos jogar o lixo no lugar do lixo, vamos tirar do meio ambiente, porque é o nosso espaço sagrado, a terra, o universo é nosso lugar sagrado mesmo. A nossa maraca, essa aqui principalmente, ela é de coco, essa parte redonda é de coco. Uma haste, que é uma madeira, que corta esse coco e dentro tem as sementes. Mas o que representa de verdade esse instrumento? Essa parte, Gil, redonda, simboliza a Terra, o nosso planeta. Essa haste que corta o planeta representa o Criador, nosso Deus, Anderu Tupã. As sementes que há dentro desse planeta somos nós. Somos nós. São os animais, são as plantas, são os rios. Tudo dentro do universo. E quando nós pegamos o nosso maracá, nós estamos chamando a presença do Criador para estar presente ao nosso lado. Estamos invocando os nossos antepassados que lutaram, deram a vida, deram sangue por nós. Nós sentimos a presença dos nossos antepassados, sentimos essa dor. Então, é um instrumento de poder para nós. Nós valorizamos muito o nosso instrumento. E onde nós vamos, nós levamos ele conosco. Porque levamos a força dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. E valorizamos essa luta que eles passaram por nós. Nós resistimos para existir, porque se não for assim, nós somos exterminados cada dia mais, com palavras, com preconceitos, com olhares diferenciados para nós. Nós não suportamos mais isso. Nós não queremos mais isso. Nós só queremos o respeito da sociedade. Nos respeitar da maneira que somos. Nós somos diferentes, mas somos seres humanos. Somos seres humanos. Nos ver assim, principalmente eu, com o meu cocar, com a minha cataioba, com os meus cocares, por muitas das vezes, passamos por macumbeiros, feiticeiros. Será que ser diferente
de amar o planeta Terra, de amar uma árvore, é ser um macumbeiro? Será que é isso? Será que ver Deus, Anderu Tupã, em tudo que se move é ser macumbeiro? Hoje, o indígena, ele vive as duas culturas. Nós aprendemos isso. Viver a nossa cultura ética e a cultura do não indígena. Hoje, o indígena está na faculdade. Hoje, o indígena tem uma profissão de liderança. Hoje, nós temos um ministério com a ministra indígena. Hoje, os diretores, coordenadores da FUNAI, CESAI, são indígenas e buscamos mais indígena qualificado para estar nas posições de liderança, porque só um indígena sabe a demanda do outro indígena. Só um indígena sente a dor na alma do outro indígena. E nós buscamos isso hoje. Nós buscamos. Hoje nós não usamos, Gil, por favor. Hoje, nós não usamos mais os nossos arcos e nossas flechas como um ato de defesa, não somente para isso. Hoje, nós deixamos os nossos arcos e as nossas flechas para palestras, demonstrações do que é nosso de verdade. Mas hoje nós usamos principalmente um instrumento de grande poder que todos têm. Os estudantes, principalmente, têm no seu estojo, na sua mochila, que é a caneta. A caneta é um instrumento de poder, porque através dela, só com uma assinatura, muda-se o mundo. Muda-se o mundo. Então, o senhor que é empresário de grandes empresas, não pense o indígena como um bicho do mato. O indígena é atuante. O indígena hoje está nas universidades, cada dia mais. E nós lutamos pelos nossos filhos e exigimos, e isso eu falo no meu nome, Denilza Caimbé, as melhores notas, porque tem que dar exemplo. Nós temos que adquirir conhecimento e levar esse conhecimento para as nossas bases, que são as nossas aldeias. E nós que vivemos aqui no contexto urbano, temos sim, parente, a obrigação de fazer o melhor que podemos, o melhor. Nós estamos para fazer o melhor. Contrate, sim, um indígena para a sua empresa, porque muitas empresas têm indígena na empresa e não sabem. E não sabem porque ele realmente tem medo da discriminação, porque dói mesmo. Ser discriminado dói. Então, se recua, mas não é hora mais de recuar. É hora de pisar firme e ir adiante. E não ter medo de falar, eu sou indígena. Vamos mudar a história do nosso Brasil. Nós temos que dar o primeiro passo, porque se não der o primeiro passo, vamos ficar sempre para trás. Então, hoje, ainda é admissível hoje nós recuarmos da nossa luta. A luta é de todos nós brasileiros, nunca esqueça. Todos os brasileiros é indígena, é só buscar no seu DNA, porque para isso já existe até um exame que identifica a sua quantidade exata de sangue indígena. Vamos juntos, e eu tenho certeza que o Brasil é um país, vai ser um país melhor, mas há essa grande esperança de mudar a mentalidade, a consciência de que temos uma origem, uma raiz.
o Brasil é indígena. Obrigada, Denilza. A gente pode mostrar só o da chuva, que eu fiquei encantadíssima. Gente, eu fui, né, olhando as coisas antes aqui, e aí eu fiquei encantada com algumas coisas. E olha que coisa linda que é isso. E eu brinquei tanto com isso que chamou chuva e tá chovendo pra caramba lá fora, viu? Então é minha culpa. Pode colocar na minha conta mesmo. Ah, queria aproveitar, Nayá, e você trazer um pouquinho do que é, porque às vezes as pessoas elas se fantasiam, né? Então a gente pode ver, no carnaval as pessoas vão e se fantasiam, a gente vem fazendo muitas discussões do que é desrespeitoso e do que é ok, né? Então, e tem muita dúvida sobre isso nas pessoas de modo geral. Eu estou vendo você com um brinco, né, de penas, lindo. Então, a gente tem essa coisa do que até onde tem algo que eu posso usar e que eu não estou desrespeitando, e sim valorizando a cultura e me posicionando junto com vocês, e o que é desrespeitoso, qual que é o limite, né, entre uma coisa e outra. Eu queria que você contasse isso um pouquinho para a gente. Eu acredito que tem algumas coisas que são desrespeitosas, inclusive são educadas e incentivadas. Eu falo de educação porque, por exemplo, no Dia dos Povos Indígenas, né, que era chamado antes de 2022 de Dia do Índio, existia uma prática pedagógica muito grande que é colocar as crianças não indígenas fantasiadas de indígenas, né, aquele cocá feito de papel machê que elas colocam, numa tentativa, talvez, porque nem necessariamente a intenção é ruim, a prática que é, numa tentativa, talvez, de tentar homenagear, mas o que tenta se passar por homenagem acaba se tornando uma violência, porque você não tem como vestir a pele do outro, né? Você não tem como assumir a identidade do outro. Aqui, por exemplo, eu jamais conseguiria assumir a identidade Caimbé, como a minha parente Caimbé jamais conseguiria assumir a identidade Tupinambá, porque fomos criadas em contextos diferentes, apesar de dividirmos a mesma categoria étnico-racial, e ela sabe de fato o que é ser Caimbé, e eu sei o que é de fato o que é ser Tupinambá. Por isso, qualquer adereço que eu vá utilizar do povo Caimbé é com extremo respeito, apontando a origem. E ela irá fazer o mesmo com o meu povo. Então, é muito importante a gente compreender que não tem como assumir a identidade do outro. Tem como ensinar a respeitar a identidade do outro, a conviver. Eu escuto muito que, um dia eu quero que todos sejamos iguais. E aí, quando eu escuto essa frase, eu falo, não, eu não quero um dia que nós todos sejamos iguais. Eu quero um dia que todos nós aprendemos a lidar com as diferenças. Porque as diferenças é o que é bonito. É a pluralidade. Eu não quero que só tenha um povo indígena no Brasil, nunca. Eu quero que tenha uns 305. E eu quero conseguir perceber as diferenças desses povos. Eu não quero que só tenha um tronco linguístico no Brasil. Eu não quero que só tenha o tupi como tronco linguístico do Brasil, né? Que tupi não é uma língua, tupi é um tronco linguístico. E nesse tronco linguístico tem etnias. E o tupinambá é uma etnia desse tronco. E temos outros troncos, como o Macro-G, que um dos povos é o Pataxó. Então, são troncos linguísticos que a gente se separa e se diferencia no Brasil, os povos indígenas. Não quero que só tenha um. Eu quero que tenha todos os 5. Então, é muito importante a gente conseguir aprender a lidar e respeitar com as diferenças. E a gente não faz isso tentando assumir ou se apropriar da identidade do outro. A gente faz isso compreendendo as diferenças e podendo ajudar na medida do possível. Eu acho que você comprar um artesanato indígena, porque existem muitos artesãos da terra, o meu avô, por exemplo, que é companheiro da minha avó, ele é um artesão da terra. Ele utiliza todos os acessórios, inclusive esse colar aqui que eu estou usando, que eu não tiro do meu pescoço, que tem uma semente de mucunã, que é uma semente de proteção para limpar umas energias e para afastar. Eu não tiro do meu corpo nem para tomar banho.
E quando ele me deu, ele falou, não tire. Então, eu não tiro. E foi ele que fez. Então, todas as sementes que ele utiliza, vêm da Mata Atlântica, vêm da terra. Ele utiliza isso. E eles vendem, tanto para indígenas quanto para não indígenas. Porque é uma forma ali de conseguir subsistir, de ter uma subsistência. É válido comprar. A gente está falando muito sobre garimpo, a gente está falando muito sobre ouro, a gente está tendo muito essa discussão. Então, eu acho que quando você investe, nem necessariamente numa biojoia, porque eu acho que já também é um tema um pouco mais elitista para aquilo que a gente faz, mas no artesanato originário, no artesanato dos povos indígenas, você está ajudando ali. Além daquele artesão, você também está conseguindo mudar a sua concepção sobre o que é joia, sobre o que é acessório. Você está conseguindo adquirir uma peça que não fez mal para a Mãe Terra. Que não é por um processo de garimpo, que é um processo de você revirar a terra para poder tirar, sabe, o ouro. Então, é por ali, por uma semente que cai, uma troca de penas, porque os pássaros, eles trocam as penas, a gente não arranca as penas dos pássaros para poder fazer os brincos. Eles trocam as penas caem, a gente pega as penas e faz o brinco. Eu vejo, quando a minha mãe sai com esse cocá, por exemplo, que tem penas de arara, as pessoas perguntam para mim, ela arrancou da arara? E aí eu falo, não. As araras também trocam de penas, porque elas são pássaros, então elas trocam as penas, a gente pega as penas e coloca no cocá. Então é uma maneira até de você também estar ajudando ali a reciclar. Eu acho que muitos dos conceitos que a gente tem, eles vieram dos povos indígenas, tenho certeza disso. Sabe? Essa coisa do reciclar. É de você pegar aquilo que já está indo para o solo e conseguir criar uma indumentária. E aí, através daquela cultura, você valoriza aquela pena. Né? Através daquela cultura, você valoriza essa semente que já caiu no solo. Então, eu acho que comprar artesanatos indígenas, comprar colares, brincos, eu acho que são extremamente necessários, até a gente também conseguir compreender por que é que a gente deve comprar, porque além de comprar somente da ação, o que é que a gente está fomentando ao comprar aquilo? A gente está fomentando um artesanato que não agride a Mãe Terra, porque não é só o papel dos povos indígenas cuidar da Mãe Natureza, é o papel de todos nós. A minha avó fala que esse planeta é um útero e todos nós fomos gerados. Então, todos nós fomos gerados. Então, não é só os povos indígenas que precisam cuidar da Mãe Terra, são todos. Eu vi um estudo hoje que 4 em cada 5 jovens não sabem o bioma que nasceram aqui no Brasil. Não sabem em que bioma estão. Então, as pessoas têm um desligamento da terra muito grande, por diversos processos. O colonialismo mesmo, ele afasta você do processo da terra. Hoje, a treta dos povos indígenas, que tem essa frase, é a treta por território. Que a terra, ela gira em torno de muitas questões, né? Quando o português abarcou ali em Porto Seguro, na Bahia, que é até engraçado, que Caraíva é Caraíba. E Caraíba é gente branca ou espírito ruim. Por isso que ficou essa cidade, Caraíva, em Porto, né? Esse distrito. Porque justamente foram onde eles abarcaram. Então, as coisas também contam histórias. E comprar um acessório é ok. Agora, eu acho que quando você compra a maraca, o maracá, o meu avô ele também vende maracás. E eu dei até a sugestão a ele, para quando ele vender, ele sempre dizer que é um instrumento de poder. Porque é muito diferente eu sair, por exemplo, para um restaurante com um brinco indígena, de penas, e sair para um restaurante com maracá. Porque, como a parente disse, é falar com espiritualidade. Eu ouço muito o termo religião sendo referido aos povos indígenas. Eu não acredito nem que eu tenho uma religião, porque essa palavra cultura, ela abarca tudo. Eu acredito em Tupã e Assi, Monã e Quaraci, porque sou tupinambá. Se não fosse tupinambá, provavelmente não acreditaria. Então, é tão intrínseco a questão cultural que você não sabe onde começa e onde termina. Então, o maracá, ele é, quando você compra, quando você adquire, é válido você adquirir um maracá e adquirir um cocá, mas entenda que são artefatos de poder. São artefatos de autoafirmação. Um cocá, eu uso muitas vezes para me proteger. Eu coloco ele nas minhas costas para me proteger de más energias, como a minha semente de mucunã. Ela me protege na frente, o cocá me protege atrás, quando eu estou em trabalho espiritual. Então, não é algo que a gente utiliza, mesmo os povos indígenas.
Eu não estou todos os dias com meu maracá dentro de casa. Quando eu vou lavar os pratos, eu deixo meu maracá quietinho no canto. Então, o maracá e o cocá, eles são artefatos que é válido comprar, mas também compreender. Onde, como... São válidos a gente entender como usar, onde usar, quando usar. E eu acho que o ato de utilizar os cocares no carnaval, nas festas de carnavais para se fantasiar, eu já não acho legal. Primeiro que a maioria dos cocares que eu vejo os não indígenas utilizando são cocares norte-americanos, que vendem essas fantasias. Não são nem cocares dos povos indígenas brasileiros. São cocares dos indígenas norte-americanos. Ou seja, você não está nem homenageando... Se você queria homenagear, você não está nem homenageando os povos indígenas do país que você nasceu. Você está homenageando os povos indígenas de um país que você não nasceu, que você não tem contato. Raves também vejo muito serem usados, festivais eletrônicos, jogos de futebol. Eu acho que não tem contexto para você estar utilizando um cocá, que é um artefato ali de autoafirmação de poder, nesses espaços. Eu acho válido você, por exemplo, quando você é convidado a ir participar em uma roda de conversa indígena, você levar o seu cocá nas costas, mostrar que você adquiriu aquele cocá. Eu acho que tudo depende do contexto. Não tem por que você ir para uma festa eletrônica onde você vai estar tendo consumo alcoólico de bebidas não indígenas, porque a gente também tem as bebidas alcoólicas indígenas. Né? Nós temos o cauim, que é da fermentação, da mandioca, do milho, de vários outros tipos de tubérculos. Não acho válido você ir para uma festival desse utilizando um cocá. Não tem nenhum contexto ali. Provavelmente você também não vai encontrar muitas pessoas indígenas ali. E mesmo as pessoas indígenas que vão, elas não utilizam. Eu conheço muitos parentes. E aí eu queria até trazer, Gi, que parente é o jeito que o indígena chama o outro. Porque quando a gente fala parente, é como se a gente reconhecesse o indígena que está no outro. Porque a gente divide a mesma luta, a gente tem questões que nos atravessam que são muito similares, e somos de povos que habitavam antes. Então, é um reconhecimento do outro. É mais do que eu te chamo... Oi, Denilza. O parente. Que é um reconhecimento do que nos une. Dos nossos elos. Sabe? Então, quando eu vejo a pessoa tentando se vestir do indígena, aqui tem muito respeito. A gente não faz aleatoriamente. A gente não faz aleatoriamente. Eu não uso meu cocá todos os dias. Eu uso meu cocá em contextos específicos. Quando eu vou na aldeia de outro parente, eu uso. Quando tem algum ritual, eu uso. Quando eu preciso me fortalecer e me lembrar a mim mesma quem eu sou no meio de São Paulo, eu uso. Mas não uso todos os dias. Ele fica ali estendidinho para as penas não amassarem e acabarem caindo. Estendidinho, meu maracá ali. A minha irmãzinha de 7 anos também, pra gente ensinar ela o respeito, que ela é uma criança indígena. Para a gente ensinar o respeito, a gente também não banaliza, porque é isso, é o ato de banalizar. É o ato de banalizar. Então, é válido comprar um artesanato, é válido você comprar um cocá. Os grafismos, eu acho que assim, eu vejo um movimento muito de tatuar grafismo. Eu não tenho tatuado grafismo nenhum. Eu tenho uma tatuagem, mas não é referente a grafismo, não é nada referente a indígena. Porque é isso que a parente disse, quando você tatua um grafismo, você quer passar uma mensagem. Você não fala a mesma mensagem constantemente. Você não quer passar a mesma mensagem constantemente. Um dia você tatua um grafismo que tem um grafismo, mesmo que ele é um grafismo que é comum a todos os povos, que é a união dos povos que chama. Então, um grafismo que traz todos os povos ali naquele grafismo. Então, cada grafismo tem sua mensagem. Tem grafismos que são só tupinambás. Grafismos que são só caimbé. Então, tatuar esse grafismo, sendo não indígena, você tá passando uma mensagem, mas essa mensagem constantemente? E muitas vezes vai no tatuador, leva ali aquela foto daquele grafismo, o tatuador faz, sabe? Banalizado. Até mesmo quem é indígena pensa de tatuar um grafismo, tem que pensar com muita responsabilidade. Porque uma coisa é você pintar com genipapo, e aí depois de 15 dias você vai sair, você passa de novo, passa outro grafismo, outra mensagem, aí tem tempos que você não usa, tem tempos que você usa, que precisa usar. Então, é tudo por ciclos. Quando você tatua, você está ali eternizando aquela mensagem na sua pele. É de um ato de responsabilidade muito grande.
Eu vejo, por exemplo, muitos não indígenas brasileiros, muitas pessoas brasileiras, utilizando grafismo maori no braço. Que a gente chama aqui de tatuagem tribal. Tribal, assim, nem faz referência a um povo, porque tribal de tribo. Mas são grafismos maori, grafismos samoanos, são grafismos polinésios, que esses homens, no ato de virilidade, porque eles utilizam para isso, eles tatuam esses grafismos. Quando eu comecei a sentir um desconforto ao ver isso, porque se nem eu, Nayá, ainda pensei sobre tatuar um grafismo do meu povo, e essa pessoa já está tatuando, sabe? São processos diferentes porque banaliza, porque não entende o que está por trás. Então, são questões que a gente precisa pensar, né? Eu vejo muitos grafismos já marajoara sendo tatuados. E aí, qual é a sua intenção por trás daquilo? Você é pertencente àquele povo? Qual mensagem aquele grafismo passa? Você tem certeza de que você quer eternizar na sua pele? Você está fazendo isso porque você acha bonito? Estética por estética não funciona. A gente não faz só porque a gente é bonito, porque a gente acha bonito. Eu não uso meu cocá só porque eu acho bonito. Tem um símbolo, tem um significado. Eu não uso meu maracá só porque eu acho bonito. Sabe? E o que é beleza também, né? Questionar todos esses conceitos. Então, esse ato de se fantasiar, esse ato de querer se apropriar, porque existe uma tentativa. O Brasil, minha avó fala que é um povo confuso. É um povo confuso, porque nessa tentativa de unir todas as raças, que era esse mito colonial de somos o país das 3 raças, branco, pretos e índios, que era o termo que era utilizado, acabamos nos esvaziando de tudo, afastando de tudo. E as pessoas carregam um vazio muito grande, porque elas não pertencem a nada, ao mesmo tempo que acham que pertencem a tudo. Elas se dizem brasileiras, acreditando que elas pertencem a todos esses povos, mas quando a gente vai estudar, não tem vivência profunda em nada. Então, isso cria um vazio muito grande, uma necessidade de já chegar na aldeia querendo pertencer, de já querer usar o grafismo, de já querer utilizar o cocá, vestir traje. E aí, o vazio, ele gera essa ânsia. Só que essa ânsia, ela muitas vezes pode ser negativa, porque ela acelera processos. Eu não falo daquele não indígena que há 10 anos convive com aquele povo, e aí, a partir daqueles 10 anos de convivência, ele compreende que vai utilizar aquele grafismo para a vida toda. Porque são 10 anos de convivência com aquele povo todos os dias, trocando, conversando, aprendendo a língua. Mas eu falo daquele indígena que chega na aldeia no primeiro dia, não indígena que chega na aldeia no primeiro dia já quer sair todo, como se fosse ali um turismo. Sabe? Então, eu acho que o contexto, ele ensina muito. Porque nós, povos indígenas, nós somos muito ritualísticos. Nós fazemos as coisas muito por rituais. Até por isso que a gente celebra as fases da lua, a passagem das fases da lua. A gente não tinha esse calendário gregoriano de 7 dias por semana, descansar sexta, sábado, domingo. A gente celebrava o dia... Esses dias mesmo, a minha mãe brincando com a minha avó falou, os indígenas têm o dia e a noite. É essa a nossa medida de tempo. Em um outro contexto, em uma sociedade não capitalista, obviamente, a gente tem que trazer todas essas questões. Mas a gente é muito ritualístico, a gente não faz nada aleatoriamente. Eu falei com um parente guarani sobre isso, esses dias, a gente conversando. E aí eu falei, a gente faz tudo muito com ritual. Talvez compreender isso ajude a entender porque não se deve fazer as coisas só por fazer. Porque precisa se entender o ritual que você faz ali. E quando você faz aquilo diariamente é uma coisa. Agora, quando você faz aquilo ali porque, às vezes eu só vou usar aquele cocá no carnaval, só vou usar aquele cocá no jogo de futebol. Qual é o ritual que você está fazendo ali? O que é que você está querendo manifestar? Qual é a sua intenção? O que é que aquelas pessoas ali naquela bancada, gritando gol Corinthians, estão manifestando para você estar usando cocá? Sabe? Então, acho que esse é o limite do desrespeito e do respeito. É entender o contexto das coisas. Excelente. Só dar um atento na fala da nossa parente. Eu vou até tirar o meu cocá,
Vai ficar bagunçadinho o meu cabelo aqui, mas não é nada não. Quando a gente fala que é um desrespeito usar o nosso cocá no carnaval, ou uma professora pegar uma cartolina e várias penas, e no dia 19 de abril é o dia do índio, não existe, é uma grande mentira. 19 de abril não é o dia do índio, não, porque todos os dias é o dia do indígena. Todos os dias que eu estiver viva, presente nesse universo, é o meu dia. E o nosso cocar, ele tem um significado muito forte para nós, povos originários. O nosso cocar, essa parte aqui da frente, dos lados do nosso cocar, representa a nossa caminhada aqui na Terra. Essa parte de trás do nosso cocar representa a nossa ancestralidade. Como se vai pegar algo que é tão valoroso para nós e traz a nossa história, a história dos nossos antepassados, a luta, o sangue, as feridas que até hoje estão abertas dentro de nós, na nossa alma. Você pegar uma cartolina, botar umas penas lá totalmente artificial e colocar na cabeça do teu aluno. Não, isso aqui é sério para nós. É sério. É muito sério. É por isso que é um desrespeito usar os nossos cocás, as nossas vestes no carnaval. É um desrespeito para nós. Está nos desrespeitando, sim. Você pegar a nossa maraca e não saber o significado da nossa maraca é um desrespeito para nós. Você pegar uma tinta guache e pintar o seu aluno com uma tirinha verde, outra vermelha, outra preta, no rosto do teu aluno, sem saber o significado desse grafite. Às vezes você está falando, está colocando no rosto do teu aluno, essa criança é casada, e você nem sabe disso. Ou você está passando nesse grafite uma mensagem secreta utilizada pelos povos originários. Talvez essa mensagem seja um pedido de socorro. Você não sabe o significado e colocou no rosto do teu aluno. Então, é sério sim. Que nós falamos, nós não estamos falando só por nós, não. Tem muitas pessoas aqui atrás. Nós estamos falando deles também. Então, é o desrespeito, sim, usar fantasias. Se você quer fazer uma representatividade dos povos originários, convide os povos originários, na sua essência, não é colocar fantasia em nós, não, que a gente não aceita isso, não, tá? Nós não aceitamos isso, não. Nós somos o que somos. E é assim que nós somos. Maravilhosa. Eu vou passar aqui para a Jennifer falar do seu coquer, da sua maraca, e aí a gente vai para o encerramento, para vocês falarem uma palavra final e para convidar as pessoas a serem aliadas, porque depois a gente vai ter ali um sorteio ainda e a gente vai fechar aqui. Para mim tá difícil poder ir terminando, porque tá uma delícia ouvi-las. Eu estou aprendendo muito com vocês, eu já estou assim imensamente grata de estar aqui com vocês. Mas, Jennifer. Obrigada, Gi. Eu não tenho muito o que falar, que eu acho que a Denilza é minha filha, né? E enquanto a minha filha falava, eu só dizia para os meus ancestrais, obrigada. Porque o que eu não pude viver, porque o meu povo foi reconhecido em 2003, né? A luta foi muito grande pelo reconhecimento. Na época de Mendes de Sá, só da nossa comunidade foram mortas 5.000 pessoas. Tá na carta que ele enviou para Portugal que o mar ficou vermelho, com sangue dos nossos. Não foi com sangue da nossa veia. Então, ver a minha filha falar
é ter a certeza de que existimos para resistir. É de que a ancestralidade, através do meu cocá e do meu maracá, que é exatamente... Eu não tenho muito mesmo que falar, porque eu acho que elas já falaram tudo. Talvez a única coisa que eu tivesse que trazer, que eu acho importante lembrar e fortalecer a questão do respeito. Porque a minha filha de 7 anos, ela parou de usar os colares, porque as crianças ficavam perguntando a ela o que era aquilo. Minha filha de 7 anos, ela não quer se pintar, porque ela vai para a escola e os coleguinhas ficam falando. Denilza falou, trouxe muito bem que a gente é comparado com os outros. A gente não tem nada contra os macumbeiros, as outras religiões de matrizes africanas, mas a gente tem a nossa própria cultura. Então a gente não quer ser misturado ou ser colocado nesse lugar de somos todos iguais e todas as religiões. É exatamente isso que a Naya tem. A gente nem pode falar de religião, a gente fala de cultura, de vivência. A gente fala da história. Então, quando... Quero deixar, porque muitos desses que estão assistindo têm os seus filhos. E na maioria das vezes, o empresário, o empreendedor, ele não tem um filho que estuda numa escola pública. E em todas as escolas existe isso, mas na escola particular existe muito mais a falta de diversidade. E aí, nessa escola, se acha necessário lembrar dos povos indígenas no Dia do Índio, que eles criaram. E é para eles aquilo ali. Só que é com a nossa história. E aí, a minha filha, que é indígena mesmo, ela não pode ir com colar. Ela não pode ir pintada. Ela não pode se dizer eu sou indígena, porque ela não é retinta, ou ela não tem os olhos puxados, e ela tem um olho verde, e dizem para ela, mas você é branca. E ela, com 7 anos, já consegue dizer, eu não sou branca, eu sou indígena. E não é índia, eu sou indígena. Mas ela não sai de casa mostrando que ela é indígena, porque ela sentiu. E não é preconceito, Gi, é racismo. A gente sofre racismo. Eu fui receber um diploma anteontem. E passou uma pessoa que olhou para mim e falou, nossa, que maquiagem estranha! Você gostou de se pintar assim? Por que você está pintada assim? Aí eu falei, eu sou indígena. Eu sou índia! Índia! Isso é muito doloroso. Porque, como eu te falei, a gente viu com os Yanomamis toda a crise. E olha que já esqueceram, porque foi um fuzuê, todo mundo queria compartilhar, ajudar, mas ninguém fala mais. Garanto que não deve estar cantando nenhuma moedinha lá na conta deles, mas para ajudar em nada. Passou, porque é o boom. Ai, vamos ajudar agora, e depois passou. O que é que aconteceu com os Yanomamis? Se morrer, morreu. Acabou. A gente está cansado disso, sabe? Gi, porque a gente existe, resiste e luta todos os dias. A minha filha não quer entrar na faculdade, já terminou. Olha a menina inteligente que eu tenho. Mas ela tem medo de ir para a faculdade, porque ela sabe todo o racismo que ela vai ter que frequentar. Ela quer ir frequentar a USP. Quantos indígenas tem na USP? Quantos estamos demarcando lá? E quantas violências esses indígenas enfrentam para estar nesses espaços? E a última pergunta que eu quero deixar às pessoas que estão assistindo é, se você for empreendedor, empresário, ou se você estiver na área aí da sua empresa, quantos indígenas tem ao seu lado? Quantos indígenas tem no lugar onde você frequenta? Passe a cobrar. A gente está tendo um ministério, depois de 500 e tantos anos, o Ministério da Justiça foi feito na época de Dom Pedro. Então, são avanços, mas são tão doloridos. Como eu disse, na minha comunidade foram mortas 5.000 pessoas. A gente tem 8.000 pessoas. Se tivessem esses descendentes desses 5.000, estaríamos muitos, e muitos. E eu queria só deixar isso. Respeito, porque eu sou uma mãe. Eu sou uma mulher que enfrenta a violência desde os 3 anos de idade.
E como ativista, principalmente sexual e infantil, porque ativista indígena, eu tive que ser para sobreviver. Mas como da violência sexual infantil e aí eu queria terminar lembrando, tivemos 20 meninas Yanomamis grávidas dos garimpeiros, dos invasores. E o nosso povo, o povo da Denise, o povo Guarani, o povo, todos os povos originários sofrem com o abuso, não só o sexual infantil. Sem problema. Pode continuar? Não. Todas as falas que foram ditas, o respeito mesmo. E antes de dizer, perguntar, eu costumo terminar falando assim, antes de você perguntar, quando você vê uma mulher como eu, ou como a Denilza, ou como a minha filha, utilizando, não pergunta se ela é índia, não. Talvez pergunte de que comunidade, de que etnia, de que povo. Onde a gente conseguiu aos Caimbé. Voltamos aqui depois de uma leve queda de internet. Enquanto isso, nós estávamos nos divertindo, batendo papo aqui. Bom, a gente está encerrando para a gente poder fechar aqui esse nosso momento. Vou pedir para vocês só uns minutinhos de acréscimo para a gente poder se despedir. E a gente vai rolar o sorteio ali, então não vai rolar o sorteio, não vai rolar o sorteio. Depois a gente vai ver como a gente rola o sorteio. E eu vou passar agora para a Denilza, só um minutinho. Mas vamos ter o sorteio. Olha, sorteio é bom, vamos presentear aí, porque o presente é um ato de receber também. A pessoa pensa assim, eu estou presenteando. Mas quando você presenteia, você recebe, porque é dando que se recebe. É assim que o indígena pensa de verdade. Porque quando as parentes falam assim, o meu avô, a minha avó, ela fazia os artesanatos como um avô dela, ela fez o artesanato que realmente é uma semente poderosa para nós. E quando ela fala dos artesanatos indígenas, eu tenho um entendimento. Nós indígenas somos muito, muito, mas muito observador. Nós aprendemos observando. Isso aí vai uma dica, você que é empreendedor, dono de empresas, indústria. Olha a importância de ter um indígena como funcionário. Eu não vou falar funcionário, não. Auxiliador, ele está te auxiliando. Quando nós observamos a natureza, nós observamos como ela está nos ensinando, qual a mensagem que ela está passando para nós. E nessa observação, nós observamos um cacho, que eu conheço como nicuri. Nós conhecemos, não sei tão como nicuri, mas eu vejo falar muito de coquinho aqui, no estado de São Paulo. O coquinho. Observe, nesse momento, um cacho de coquinho, que tem várias praças aqui em São Paulo. A gente observa o cacho
e ver como ele passa essa mensagem. O coquinho, eles são tão juntinhos, são cachos muito juntos, e ele traz uma mensagem para nós. Quando nós estamos organizados, unidos, com os mesmos pensamentos objetivos na vida, nós nos juntamos tudo para ter sucesso na vida. Para realmente realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos e termos as vitórias necessárias para a nossa vida. Eu vou deixar, Gil, contigo. É meu pessoal, tem toda a minha energia. E quando essa pessoa ou essas pessoas receber das tuas mãos esse anéis, são de coquinho, e vai trazer essa energia para a tua vida. Receba a cura. Receba a tua vitória. Vamos pular essa parte negativa e vamos para um novo patamar nas nossas vidas. Receba. Eu sei porque estou falando. Receba. Receba. Eu vou tirar no ar, vou passar para as mãos dela. É a minha energia, a energia dos meus ancestrais, dos ancestrais das minhas parentes que estão aqui, porque nós sentimos ele. Receba. Em nome de Anderu Tupã, receba. Depois a Gil vai me falar, porque você vai passar essa mensagem para ela e nós queremos saber. Vamos receber aqui os anéis que depois a gente vai distribuir para vocês. Então, olha que coisa interessante. Obrigada. Nayá, suas últimas palavras para a gente. Agradecer primeiro, agradecer você. Eu acho que pelo fato de sermos em 3, em 4, aqui, foi assim, uma troca incrível. Porque o que eu observei, que a parente trouxe aqui, indígenas são muito observadores, é verdade. E é inclusive um dos elogios que eu mais recebo dos meus supervisores. É essa coisa de conseguir unir e observar e trazer. E já trouxe essa mensagem para minha vida. Mas o que eu observei é que a gente se complementava, sabe? E não é só porque somos endêmicas do mesmo estado, do mesmo bioma, mas a gente se complementava, a gente trocava. E aí eu acho que a importância de ter mais de um, sabe? Não ter só um, mais de um, para conseguir trocar, para conseguir aprender mesmo. Eu me senti aqui, só faltou uma fogueira. Numa roda de conversa. Falando de temas tão sensíveis que vocês, com o pioneirismo que a S tem, trouxeram, assim. E agradecer, foi enriquecedor. E é claro que eu não poderia deixar de trazer, eu acho que uma das pautas mais importantes dos povos indígenas, temos muitas, mas a que nos une, demarcação já. São 523 anos, como a minha mãe trouxe, o território Tupinambá de Olivença, são 48 mil hectares. É muito pouco para o nosso povo. O nosso povo tinha malocas que tinham mais de 900 pessoas vivendo, e eram malocas enormes. Então, o território precisava ser enorme. Nós éramos seminômades, nós não éramos totalmente nômades. Então, no processo de 10
anos, com as fases da Lua, com os ciclos, a gente deixava aquele território para ele poder se restabelecer e a gente ia para outro. Mas eram territórios enormes, porque era um povo enorme, era um povo grande. Hoje a gente tem 48 mil hectares. E 48 mil hectares que não estão demarcados. Fomos um dos primeiros povos a ter contato com o invasor. São 523 anos de espera. Eu nasci em 2003. Como minha mãe trouxe, meu povo foi reconhecido no final de 2002 para o começo de 2003. Eu nasci um ano depois desse reconhecimento. Ainda assim, eu fui colocada como parda na minha certidão de nascimento. Eu ainda nasci numa fase onde ainda tinha inserção de raça na certidão. E ali estava como parda. Mas hoje eu pude me reconhecer, porque eu também nasci nessa fase onde meu povo já era reconhecido como indígena pela FUNAI, que até então os tupinambás estavam como extintos, justamente por essa visão de que não havia mais indígena no Nordeste. Então eu venho desse processo. E é importante demais pedir também para que vocês apoiem as demarcações, porque o território é tudo. O território é tudo. Mesmo que eu esteja aqui em São Paulo, e esse é um território sagrado também. É um território guarani. É um território de outros povos. É um território indígena. Eu ainda estou ligada ao meu território lá. Porque lá é muito... Assim, não tem uma palavra. Eu lembro de estar, para finalizar, no barco, porque minha avó, ela tá num sítio que está dentro do território para entrar em demarcação, e aí você atravessa o rio e passa para praia. O que é isso? A mistura da praia com os rios, que é bem ali. É típico da nossa Mata Atlântica, da Mata Atlântica que eu conheço. E aí eu estava no barco e eu coloquei a minha mão na água, que as águas de lá são escuras, na lagoa, e eu lembro de uma coisa que eu senti que eu nunca senti, que é você saber que você pertence ali. E pertence de formas tão profundas que você não consegue encontrar uma palavra. Talvez eu não encontrei uma palavra nesse português, que eu não tenho mais na minha língua indígena, que a nossa língua foi proibida, né? Para poder ser instituído o português como língua nacional, foi proibido que disse que se ensinasse tupinambá nas escolas. Então, através disso, os mais velhos ficaram com medo, porque havia uma pena para quem falasse, que era cortar a língua do indígena que falasse. E aí os mais velhos não passaram a língua e a gente perdeu a língua. Por isso que o meu povo só fala português. É também necessário falar que nem todo indígena fala a sua língua. Nem todo indígena fala a sua língua. E por que não fala a sua língua? Tem uma história de colonização violenta por trás. Mesmo assim, eu defendo todas as línguas indígenas. E eu adoro ver os parentes falando nas línguas deles. Adoro mesmo. Respeito muito. Respeito. Então, demarcação. Demarcação porque já nos foi tirado tudo. É uma das falas dos mais velhos do meu povo. Já nos foi tirado tudo. Mas a gente lutou até o último minuto para não tirar o território. E em 523 anos, uma das coisas mais surpreendentes sobre os Tupinambás de Olivença é que esses 48 mil hectares que nós habitamos hoje, na Bahia, ali naquela região permeada pelo coronelismo, é que nós nunca abandonamos aquele território. Obrigada, Gi. Obrigada. Obrigada, meninas. Eu tô, assim, emocionadíssima por essa conversa. Ela foi encantadora. Tem tantas camadas e tão profunda que eu saio imensamente grata e com certeza as pessoas que puderam nos assistir e que ainda vão nos assistir vão poder sentir tudo que eu também estou sentindo por aqui. Queria saber se tem alguma pergunta, alguma dúvida aí no chat. Nós temos muitos agradecimentos no chat, alguns comentários aqui que eu vou compartilhar com vocês, nas falas que o pessoal trouxeram. Desse momento muito importante. A Danúbia pediu desculpas que ela não conseguiria ficar após as 10h30, mas ela queria agradecer por tanto e pela experiência que foi ímpar para ela, desejando muita gratidão por esse momento. A Rosângela também deixou a gratidão pela troca.
Tá tudo bem, sem quebrar. É só E só para finalizar, as pessoas também reforçaram a importância da demarcação já, né, citada e que foi trazida aí pelas meninas. A Mileide deixou também gratidão por esse momento, emocionada e impactada, falas potentes. A Rosângela relembrou que a colonização é cruel. E o Deni, ao final, deixou. Muito obrigado pela riqueza que estão compartilhando aqui, trazendo sua cultura, sua visão, trazendo a sua vivência, as individualidades de cada uma de vocês, e ao mesmo passo que o coração conjunto dos seus povos. Eu amei. Então, tem muitos agradecimentos. A Thalita parabeniza a iniciativa e o encontro poderoso. Eduardo disse Rausch Rausch. A Rosângela perguntou: o que podemos fazer para ajudar? Enquanto educadora antirracista, agradeço imensamente todas as falas. Muita gente dizendo que foi sensacional, agradecendo o compartilhamento das experiências. O hashtag demarcação já também subiu algumas vezes. E a Rosângela disse que podemos, é claro, usar as redes sociais, que é o que temos para desmistificar a falácia da democracia racial. Então, temos várias participações, todo mundo muito impactado aí com as falas poderosas de vocês, muito agradecidos e também querendo fazer parte desse movimento junto com vocês. Muito obrigada. Eu não tenho como agradecer toda essa história e tudo que a gente pôde compartilhar aqui. E pode deixar que a gente também vai deixar lá nas nossas redes sociais o contato de todas, todos os comentários, tudo isso vai ficar à disposição de vocês. E mais uma vez, gente, eu quero agradecer. Estou aqui com os anéis que a Denilza trouxe para a gente e depois a gente vai ver uma forma de chegar a vocês. Você falou como gostaria de fortalecer, como ser aliado, lembra? Que você falou? Isso. Uhum. Seguindo você. Ser aliado é exatamente isso que você está fazendo. Então, que as pessoas que verem e que viram, fortaleça você, para que você possa fortalecer a nós. Porque você já sabe como ser aliado. Então é isso que eu deixaria. Obrigada. Obrigada, gente.